suspensão é uma questão lógica. Se o empregador determina a suspensão do contrato e, consequentemente, o empregado ele vai receber, em regra, 100%, né, do valor do benefício, é porque não pode ter emprego. É uma consequência lógica. Mas se houver qualquer situação de fraude, né, vamos dizer assim, que se o empregado continuar trabalhando, mesmo que seja à distância, pela internet, meio eletrônico, qualquer coisa, vai desconfigurar, porque o contrato de trabalho não está suspenso. Beleza? Então há desconfiguração imediato, pagamento da remuneração devida, e depois o empregador sofre as penalidades da lei. É uma decorrência lógica, né, gente? Acho que não é surpresa isso acontecer. Olha que legal isso aqui agora. Garantia provisória de emprego. A lei trouxe uma garantia específica nessas situações. O empregado que teve jornada e salário reduzidos ou o contrato suspenso, ele tem uma garantia provisória de emprego específica. Qual seja, pelo período que ele ficou com a jornada reduzida ou contrato suspenso, e depois que ele retorna às atividades, pelo mesmo período. Então vamos supor, fiquei com um contrato de trabalho suspenso por 60 dias. 60 dias, retornei a trabalhar. Eu tenho uma garantia provisória de emprego por mais 60 dias. Mas olha que legal. Um dos requisitos é que o empregado deve receber o benefício. O empregado aposentado, ele não recebe o benefício. Lembram disso? Será que vai se enquadrar a ele ou não? Será que, pelo simples fato do benefício não ser pago diretamente pelos cofres públicos, pode gerar algum prejuízo? É algo que só algumas decisões no futuro podem questionar. Eu entendo, tá? Eu, Plínio, particularmente, que não tem garantia. Não tem. Por quê? Se ele é aposentado, ele não pode receber o benefício. Está lá expresso, porque ele recebe um outro benefício do regime geral. Então, ele não se enquadra nessa questão. Mas a gente vai ver só no futuro, se for levado alguma demanda ao judiciário, como é que o judiciário vai se manifestar sobre a interpretação dessa questão. Então, é o período equivalente. Grande sacada, moçada, é a gestante. Nós sabemos que a gestante possui uma estabilidade específica, prevista lá no artigo 10 do ADCT. Ok? Que é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Como que vai ser essa estabilidade se o contrato dela, porventura, for suspenso? Ou tiver redução? Gente, os períodos se somam. Beleza? Primeiro, o período de garantia provisória por ser gestante, desde a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto, para depois eu acrescentar o período deste benefício, o período desta estabilidade da lei. Não há uma sobreposição de estabilidades. Elas se somam, iniciando pela da gestante em si. Show de bola? Show de bola. E claro, moçada, eu fiz até aqui um parênteses ao artigo 22 e eu faço referência a ele aqui, que é quando a empregada, a gestante, ela dá à luz, né? E aí, ela dando à luz, ela já vai entrar em gozo do salário maternidade, ela recebendo o salário maternidade, as disposições do artigo 3º, né, a suspensão, a redução, o recebimento do benefício vão ser sustadas automaticamente. O salário maternidade pago pelo empregador, não com base no valor do benefício que ela recebia. Será pago com base na remuneração integral que ela tinha antes do recebimento de eventual
benefício. É o valor cheio, é o que ela recebia antes. Show? Isso é muito importante. Tá? Lembrando que aqui, gente, gestante, tanto seletista como a empregada doméstica. Tá? Se aplicam as duas situações, sem maiores problemas. E também se aplica a previsão no artigo 22 para aqueles que conseguirem, que tiverem a adoção ou tiverem a guarda para fins de adoção. Aplicam-se as mesmas disposições. Show? Show. Beleza. Que legal, né, Plínio? Garantia, pô, pensou no empregado. Gostei dessa lei. Calma. Calma aqui. Nós vamos ver agora. Galera, a diferença é, eu tenho estabilidade, mas o empregado pode ser dispensado. Mas como assim? Se a garantia é justamente para o cara não ser dispensado, ele pode ser dispensado? Pois é. Pois é. A lógica é a seguinte: se houver justa causa ou pedido de demissão, ok, isso aí é uma regra, não tem problema, né? Claro, tem aquelas situações que só pode ser dispensado por justa causa, tem aquelas situações que só pode ser dispensado por, não pode ser arbitrária, né? Então tem que ser motivado por situações econômicas, sociais, por aí vai. Porém, em se tratando de justa causa ou pedido de demissão, não tem problema. Lembrando que o TST possui decisões de que, em se tratando de pedir demissão no período de estabilidade, ela tem que ser homologada pelo sindicato. Mas isso é uma decisão do TST, tá? São decisões judiciais. Não há nada pacificado ou simulado nesse sentido. Porém, se eu não cometi uma falta grave para justa causa, ou se eu não pedi demissão, ainda assim o empregado pode me dispensar. E qual vai ser a consequência? A consequência vai ser a reintegração, que é a decorrência lógica. Vou pagar, o empregador vai pagar uma indenização de 50% dos salários. Se a redução do contrato de jornada, a redução do salário da jornada foi de 25 a 49, vou pagar 75% dos salários que seria devido, se a redução de jornada de salário foi de 50 a 69, e vou pagar 100% dos salários devidos, se a redução foi a redução proporcional foi de 70% ou mais, ou na hipótese de suspensão. O que afronta, de certa medida, o que prevê a CLT, lá no artigo 611, parágrafo 3º, se não me engano, que fala: havendo previsão em negociação coletiva de redução proporcional de jornada e salário, a contraprestação lógica é o quê? É a garantia provisória de emprego para o empregado na vigência da disposição coletiva. E naquela situação, se eu for dispensado, tecnicamente eu tenho que pedir a minha reintegração, ou se não, considerar todo este período para recebimento de verbas rescisórias. Aqui não. Pela leitura fria, eu vou receber as verbas rescisórias até a data da minha dispensa e depois eu vou receber esses valores. A lei não deixa claro se esse período que não foi respeitado a título de garantia, se ele se incorporaria para cálculos rescisórios. A lei fala, além da verba rescisória, vai receber essas indenizações. Show? Maravilha. Vamos agora trazer os apontamentos finais, gente, desse resumo, desse compilado que eu fiz para vocês, para tentar trazer um raciocínio mais tranquilo para a lei. Lembrando que a leitura da lei, ela é imprescindível. Por previsão da lei 14.020, os prazos de CCT e ACT serão reduzidos pela metade. Lembrando que os prazos máximos para CCT ou ACT são de 2 anos, tá? Vedada a ultratividade, então são reduzidos à metade. Além disso, o empregado deficiente
somente pode ser dispensado por justa causa. Beleza? Só pode ser dispensado por justa causa. Não há possibilidade de acumulação de recebimento de auxílios emergenciais, mais de um auxílio emergencial. Se houver a dispensa, né, durante o período do aviso prévio, pode haver a reconsideração desse aviso prévio, né, uma faculdade que já existe na própria CLT, e se reconsiderar esse aviso prévio, no momento seguinte, eles podem estabelecer alguma das medidas previstas na lei. Por quê? É muito mais vantagem, ao invés de eu mandar o cara embora, eu reduzir jornada de salário, ou eu suspender o contrato. Por quê? Eu estou mantendo o emprego e a renda, que é um dos objetivos. A gente viu lá nos nossos primeiros slides, a nossa primeira aula. Show? Sensacional isso aqui. Aqueles financiamentos que o empregado faz com desconto em folha, né, que tem lá o desconto em folha, eles podem ser repactuados. E isso aqui é sensacional, gente. Isso aqui a gente viu muito empresa falar, que é o fato do príncipe. Que é o quê? Olha, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo exercer minha atividade por uma intervenção do poder público. Então o poder público determinou a paralisação da minha atividade, que a gente vê normalmente, né? Principalmente em nível municipal. Tem decreto, tira o decreto, põe decreto, né? A gente brinca que é o famoso tira casaco, põe casaco. Então, assim, essas suspensões das atividades e, decorrentemente, a rescisão contratual, o empregador não pode, para se eximir do pagamento da indenização, né, ele não pode alegar o fato do príncipe para se eximir. A lei deixou bem clara essa vedação lá, acho que até nas disposições finais da lei, se não me falha a memória. Lembrando que essa lei se aplica ao aprendiz, que é o empregado, tá? Com regras especiais, e ao empregado que trabalha em jornada de tempo parcial. Não há impedimento nenhum. E, para eu finalizar, eu disse para vocês, o prazo inicial de redução de jornada de salário foi de 90, mas teve 3 prorrogações, que totalizou em 240 dias. Da mesma forma que a suspensão do contrato era de 60, houveram 3 prorrogações, que também totalizou em 240 dias. Além disso, o intermitente também houveram prorrogações naquele benefício. Então ele recebeu cerca de 6 parcelas do valor fixo de R$600. Maravilha? Então, moçada, eu me despeço. Tentei trazer aqui para vocês de forma direta, objetiva, os principais pontos dessa lei. Acredito eu que sim, será cobrada, tá? É algo que está aí na ordem do dia. Então, eu sugiro que vocês destinem algum período, né, algum tempo para análise dessas leis. Aqui tá minhas redes sociais, meu e-mail e aqui é o meu Instagram. Qualquer dúvida, contem comigo. O Dinamos está aqui à disposição de vocês. Nós estamos juntos nessa caminhada e a gente não descansa enquanto vocês não forem aprovados. Um forte abraço.